Hoje eu venho conversar com vocês um pouquinho sobre uma marca que eu amo e tenho uma profunda estima e admiração, que é BMW. BMW faz os carros com o melhor senso de humor da Alemanha, carros divertidíssimos de tocada, há produtos brilhantes, mas há produtos que você deveria fugir e jamais considerar a compra, certo? Se você está me conhecendo agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho, deixa um like, que aí você não perde tudo de novo que eu faço por aqui e me ajuda bastante a continuar crescendo, tá? Mas vamos lá. Eu separei diversos tipos de automóveis e veículos da BMW. Obviamente, eu fiz uma amostragem até pegando carros um pouquinho mais novos, tá? Eu não fui tanto na lasanhada lá para a década de 90. Peguei carros que ainda têm uma razoável novidade no mercado, que não são excessivamente antigos, mas que são ciladas bem desagradáveis e que eu não recomendaria a nenhum de vocês comprar, tá? Acho que a melhor forma de começar isso é quando a gente fala de BMW com motor 2.0, 4 cilindros aspirado, tá? E aí nessa amostragem nós vamos ter carros como BMW 118i, BMW 318i, BMW 320i, BMW X1 S-Drive 18i e o BMW Z4 2.0. O que nós estamos falando aqui é o motor N46 e suas variantes, tá? Então, por exemplo, numa BMW 318i ou na 118i, o carro rende 136 cavalos para 18,4 kg de torque, tá? 0 a 100 na casa dos 10 segundos, máxima de 204 km por hora, mais ou menos para ambos os carros. Mentira, é muito pior. Aí você tem o 120i e a 320i já com 156 cavalos nos últimos anos, tá? Para 20,4 kg de torque. Eu não sei até se veio para o Brasil 120i 2011-12 com 170 cavalos, que é a última versão desse motor, tá? Nós temos a X1 com 150 cavalos para 20,4 kg de torque. E nós temos a Z4 2.0 também com 150 cavalos para 20,4 kg de torque, tá? A mais rápida de todos os carros com essa motorização é o Z4, que tem um câmbiozinho manual, vai de 0 a 100 em 8,2 segundos, chega até 220 km por hora de máxima, e a piorzinha mesmo são as 318 ou a X1 S-Drive 18i, tá? Mas a história é, por que eu inicialmente já não recomendaria vocês terem esses carros? Porque são carros de muito visual, mas que não vão te apresentar o pedigree, a esportividade, a tocada que você espera de um BMW, tá? São motores fracos para carros muito pesados, tá? Mesmo um Série 1, ele tem um eixo cardan e uma tração traseira. Isso por si só já atrapalha demais na questão de você sentir todo aquele equilíbrio dinâmico de um BMW. Se não há motor, você não vai sentir o equilíbrio dinâmico de maneira alguma, tá? Mas qual que é o problema com esse carro? Vocês já devem ter visto algum BMW aí pela rua dessas gerações, tá? Que esses carros eles ficaram mais ou menos em mercado, variando conforme o modelo, o motor, entre 2005, 2006 até basicamente 2011, esticando quase 2012, tá? Você pode ver que vocês já devem ter visto algum deles fumando, saindo aquela fumaça branca enorme ali pelo escape, tá? E o problema tá essencialmente nos retentores de válvula, tá? Que com o passar do tempo eles ressecam, ficam plásticos duros e aí começam a queimar óleo por esses retentores, certo? E esse problema acaba acontecendo com uma certa de uma maneira meio precoce, tá? Cerca ali dos 50 mil quilômetros ou 4, 5 anos de uso, especialmente pela condição do Brasil, tá? A BMW errou a especificação desses retentores, eles ressecam muito rápido e aqui, que é um clima muito quente, a maior parte do ano, acaba piorando. A questão é o seguinte, você acaba, em alguns casos mais severos, tá? Tendo que fazer uma retífica de cabeçote e no pior cenário você vai trocar os retentores, tá? Mas em alguns casos o dano já foi feito, você acaba tendo que fazer uma retífica de cabeçote, tá? Esses carrinhos, você pega, por exemplo, o custo de fazer uma retífica de cabeçote pode variar, dependendo da severidade, de 7.500 até 15 mil reais, tá? E bom, para um carrinho que muitas vezes você pegar uma 118i 2009, você vai pagar 34 mil reais, é uma conta extremamente relevante para um carro que, por ser um alemão premium, você não esperaria ter, tá? E um segundo problema que esses motores costumam apresentar também, os tensores das correntes de comando, eles costumam afrouxar com o passar do tempo, e obviamente, quando isso acontece, você começa a ouvir o famoso rangido da morte, que também é notório nos Mini Coopers S com motor N14, tá? E obviamente você começa a ver ela vindo da frente e eventualmente pode pular um dente, uma corrente sair do lugar e, bom, aí atropela a válvula e catibum o motor, tá? Então esses são os primeiros modelos que eu evitaria. Qualquer BMW com motor 2.0 4 cilindros aspirado entre 2006 e 2011, 12,
eu fugiria, tá? Segundo automóvel que eu colocaria assim, é que na realidade assim, a lista não é tão extensa porque eu até me baseei mais por powertrain no caso da BMW. Mas ó, quando a gente fala desse N46 2.0 400 aspirados, a gente tem basicamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 possíveis automóveis, tá? De série 1, série 3, X1 e Z4 que você deveria evitar. O próximo que eu sugeriria, que é um carro que é muito questionado quando o assunto é resto de rico e tal, são os BMWs com motor 4.4 e 4.8 V8 aspirado, mas na designação N62B44, tá? Nós estamos falando de BMW 545i, BMW 550i, estamos falando de BMW 645 e BMW 650i. E obviamente BMW 745i e BMW 750i, tá? É basicamente a era Chris Bangle da BMW. Carros basicamente entre 2002 para 745i, que foi o primeiro carro que inaugurou esse motor novo, que é a evolução daquele que tinha na década de 90 do 4.4, até mesmo uma 650i ou uma 550i, que foi até 2009, na geração E60, tá? O preço é engraçado, porque você paga entre 50 e 60 mil para um 545i ou para um 550i, tem gente que pede até mais valor, tá? Mas a porta de entrada mesmo para um carro equipado com um motor desse tipo é ali nos 50 a 60 mil. A 745i, então, é uma desgraça ambulante, que é bem pior mesmo nesse assunto. Até elas costumam, assim, o pessoal anuncia caro, mas eu sei que esses carros não costumam pedir mais, vender por mais do que 30, 35 mil reais, tá? Porque a coisa é bem séria. Mas quando o assunto é o motor mesmo, esse N62B44, ele também tem alguns problemas crônicos, tá? Entre os quais o principal está no anel raspador de óleo. E bom, esses anéis ele tem um material muito mole que costuma ter um desgaste prematuro, tá? Especialmente a partir dos 50 mil quilômetros, tá? Então o que acontece? O carro começa a queimar e a consumir muito óleo, tá? Além disso, assim como nos motores aspirados dessa época, a BMW também errou um pouquinho na questão dos retentores de válvula. Então, material que resseca precocemente com 60 mil quilômetros. Então, é natural que o carro consuma muito óleo e, eventualmente, no pior cenário, que ele também fume muito, entendeu? Que aquela fumaça queimada ali nos retentores de válvula saia pelo escapamento, tá? Então, nós estamos olhando para uma conta que envolve basicamente um rebuild de motor V8 BMW. Quer dizer que todo carro vai ter isso? Não. Mas eu diria que hoje em dia, um carro com quilometragem muito avantajada, com histórico meio duvidoso, que você não tem certeza de quem foi, como foi mantido, é certeza que você está olhando para um possível motor problemático, tá? Além disso, esses motores V8 estão na história como um dos mais vazadores de óleo da história. A BMW conseguiu realmente colocar juntas e retentores muito esquisitos nesse carro, material que resseca com facilidade, assim como os retentores de válvulas. De maneira geral, a BMW usou materiais meio esquisitos. Acho que foi uma época da BM que ela tentou simplificar o processo de fabricação, de manufatura, usou materiais mais pobres, e o resultado tá isso. Então, um motor que pode fumar, consome óleo pra caramba e vaza óleo pra caramba, tá? E, obviamente, como foi o começo dessa era tecnológica, das primeiras gerações do iDrive, especialmente quando o assunto é a piada pronta, que era o BMW 745i, você vai ter uma questão muito louca, né? Porque o carro começou a ter muitos módulos. O que foi, por exemplo, o Série 7 e 38 da década de 90, esse carro passou a ter módulo para tudo. E no começo dessa adoção de tantos módulos, um dos principais problemas é que eles são muito interconectados, o que significa dizer que às vezes você pode ter um problema no módulo de suspensão, mas que por algum curto-circuito ele acaba afetando o módulo, por exemplo, de ABS, ou do freio de mão, ou da borboleta do acelerador. Então acaba se tornando um inferno, os famosos gremlins elétricos, tá? Problemas que são mais comuns, especialmente no Série 7, módulo do ABS, módulo do freio de mão, módulo do airbag e do controle de estabilidade, todos eles costumam ir para o espaço juntos. Imagina o custo desse tipo de módulo, de você ter que reconstruir isso tudo, certo? E, obviamente, a primeira geração do iDrive ela é péssima de usar mesmo, do ponto de vista ergonômico, ela é hiper complexa, é muito difícil e tem uma questão, ela já está numa idade que ela costuma queimar. E grande parte das funções ergonômicas do carro estão justamente controladas pelo iDrive. Então, assim, é uma cilada muito grande, em maior ou menor escala esses problemas do 7 também escorrem para o 5 e até mesmo para o 6, tá? Acho que o único carro assim, que os caras ainda tentam pedir muito valor, que é uma loucura em todos esses modelos com esse tipo de motor, tá no Série 6, mas assim, tem uns caras que pedem preço de M6 nesses carros, tá?
Lembrando, aqui eu estou falando mais de carros assim, pau pra toda obra, não estou nem falando dos M's, tá? Porque tem uma outra série de problemas crônicos que eu posso fazer, se vocês acharem bem, deixa o comentário aí embaixo que eu posso eventualmente elaborar em cima disso, tá? E bom, esse motor N62B44, que são 4.4 e 4.8 V8 aspirados, acabaram sendo substituídos pelo V8 biturbo, tá? Que inclusive é um embrião de todos os motores V8 biturbo hoje utilizados pela BMW, que é o motor N63B00, tá? Que nós temos é o 4.4 com um par de caracóis, tá? Esse motor ele é inaugurado no mercado efetivamente com a primeira geração do BMW X6, na versão topo de linha, tá? A 50i. Depois ela chega no Série 5 F10, na 550i, e na sequência no BMW 750i. Inicialmente com 408 cavalos para 61,2 kg de torque, tá? É um motor assim que eu vou ser sincero com você, ele tem problemas crônicos, tá? Especialmente nos primeiros anos, mas que foram endereçados. Hoje, esse mesmo motor e suas versões novas, revisões, não sofre mais dessa forma como esses primeiros. Mas foi a BMW voltando a utilizar motores turbos. Ela tinha acabado de flertar com 6 cilindros turbo, que deu muito certo com o N54, depois com o N55, e ela precisava fazer um V8 biturbo para se adequar aos novos tempos, downsizing, sobre alimentação, certo? Mas, dentre os problemas essenciais, nós estamos falando que os piores da amostragem são os carros fabricados entre 2009 e 2011, tá? Esses carros consomem muito óleo, tá? E isso está associado essencialmente, no pior cenário, nem sempre todo carro turbo costuma consumir um pouquinho mais de óleo do que o motor aspirado, tá? Mas no caso desse motor, o problema tem muito a ver com desgaste prematuro de anel. E aí a gente sabe, né? Anel de pistão, se está desgastado, o que você tem que fazer? Retífica, certo? Num motor desses, provavelmente não é uma conta muito agradável, tá? Mas a melhor maneira de você entender como é que tá é um consumo de óleo bem excessivo, tá? Lembrando que esse é um motor que teoricamente não tem um regime de operação tão estressado como os antigos M giradores. Então, até por ele girar menos, girar ali na casa dos 6.000 e poucos RPMs, ele não deveria sofrer com aquele consumo de alto giro mesmo, entendeu? De óleo lá quando você está andando no corte acima de 8.000 RPMs, tá? Mas a questão é o seguinte, a partir dos 50.000 km pode se tornar comum você ter que mandar 1 litro de óleo a cada 1.000 km e obviamente quando a situação vai piorando pode chegar em até 1 litro por 600 km, tá? Outra questão é as turbinas nesse primeiro ano também sofrem por falta de lubrificação, tá? Porque o que acontece? Na época, antes da Mercedes chamar de Hot V8, sabe? Aquele negócio do motor V8 que bota 2 turbinas no meio da bancada. A BMW flertou com isso antes da Mercedes, inclusive, só que não fez nenhum marketing por trás disso, tá? E o problema é que essas linhas de lubrificação para chegar na turbina, elas acabam sofrendo muito com as temperaturas elevadas. Então, o que acontece quando nós chegamos nesse ponto? A turbina para de ser lubrificada e as turbinas explodem, tá? E uma coisa interessante, injeção direta de combustível e sobre alimentação significam que muitas pessoas perceberam isso, né? Os motores hoje em dia eles trabalham muito mais quente do que eles trabalhavam há 10, 15 anos atrás. Isso teoricamente otimiza o consumo, a combustão do motor. Não sei, não tenho tanto crivo de engenharia para confirmar se isso é assim ou não, ou se na realidade esse é o argumento de marketing para justificar uma situação que na realidade acontece porque acontece, tá? E por último, um problema que não dá para negar e negligenciar, que são a questão dos bicos, tá? E se teve um motor BMW que sofreu muito com cálcio hidráulico, foram esses V8 biturbo, tá? Muitas M5, M6 sofreram com isso no Brasil, mas essencialmente as 550 e a X5, as 550 e a X650i também sofreram, tá? É sintoma clássico, entendeu? O bico trava aberto e ele começa a gotejar, enche a câmera de... Especialmente quando o carro está em funcionamento, bico trava aberto, ele vai injetando muito combustível ali na câmera, uma hora o pistão não aguenta, é muito combustível, não explode aquele combustível na combustão, a biela resolve ficar tortinha, e aí você diz tchau para o motor. Esse motor, inclusive, N63B00 lá de 2009 e 2010, no caso da 550, da F10, foi um carro, e da 750 também, foi um carro que teve tanto problema crônico que a BMW na época tinha um bulletin interno que se algum consumidor com carro em garantia ou até mesmo fora de garantia aparecesse na concessionária para fazer uma manutenção, que era para sobreavaliar o carro, pagar muito bem para ele sair de lá com um BMW novo e deixar aquele carro lá, tá?
Mas a questão dos bicos em si, hoje em dia, já é uma questão meio pacificada, substituição por bicos com index número 12, que é a última versão mais atualizada, teoricamente, abastecendo com combustível de altíssima octanagem e boa qualidade, você não vai sofrer com isso. Bom, com isso eu encerro essa lista de BMWs que eu evitaria, que eu não recomendo a nenhum de vocês comprar, tá? Porque a cilada do resto de rico aqui, ela tá escondidinha ali atrás, só esperando fazer um no colo de vocês, tá? Mas bom, se você me conheceu agora, não se esqueça de se inscrever, ativa a notificação no sininho e deixa um like, porque ajuda bastante eu continuar crescendo e vocês a não perderem tudo de novo que eu faço por aqui. Se vocês gostaram desse conteúdo, nessa tela final, vocês podem ver eu falando um pouquinho sobre Audis que você deveria evitar, por mais tentador que seja o preço.